muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway between bloody medicines. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. James dead, baby. James dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes na Politeama que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e Lastrada. Lastrada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo estão... Wilmerson da Silva. E também... João Cardoso. E também... Gabriel Pinheiro, tudo bem? Wilmerson, você já esteve aqui quando gravamos o episódio sobre o Senju Suzuki, o nosso episódio sobre o Jijanke e o nosso episódio mais recente, no qual falamos sobre a Lina Wertmüller. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro. Eu me chamo Wilmerson da Silva, sou aqui de Fortaleza, Ceará, moro aqui, tenho 32 anos. A minha formação não é na área de cinema, infelizmente, embora eu pense um dia em fazer, mas desde que há uns 7 anos atrás eu comecei a gostar mais de cinema e descobri que era uma grande paixão minha. E desde então eu tenho estudado por conta própria, aprendido mais, me dedicado. Comecei também a colecionar filmes em mídia física, então também é uma outra coisa que eu tenho muito prazer de fazer. Tenho aqui uma pequena coleção de filmes em DVD, Blu-ray, e basicamente é isso. E é um prazer estar aqui novamente para gravar com vocês. João, você também já esteve aqui em várias oportunidades, né? Mas, como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro que sim. Como eu sou o João Cardoso, né? Eu tenho 25 anos, na real. Acho que eu não falei, mas hoje é meu aniversário, no caso. Hoje? Hoje. Pô, meu Deus! João, parabéns! Parabéns, amigo! Caralho, tô me sentindo horrível agora, eu esqueci desse detalhe. Fiquem tranquilos, eu não ligo muito pra aniversário, assim, então não... É verdade, que absurdo! Nem se preocupe com isso. Mas hoje é meu aniversário de 25 anos. Eu sou formado em cinema no Rio Grande do Sul, né? Mas agora eu tô morando no interior de São Paulo, porque eu sou mestrando também em cinema pela Universidade Federal de São Carlos. Poxa, que legal. Parabéns, João. E, Gabriel, você já esteve aqui nos episódios em que falamos sobre o construtivismo soviético e o cinema da Coreia Popular. Mas, como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você poderia se apresentar de novo? Muito prazer, meu nome é Gabriel Pinheiro, sou jornalista, eu sou mestre, agora finalmente mestre em imagem e som, no mesmo programa que o João, lá na Federal de São Carlos. João, a gente faz junto o podcast Bolchicine, que a gente fala de cinema e política, mas já a gente fala um pouco mais sobre. Adoro cinema, adoro tudo relacionado a cinema. Hoje em dia eu estou trabalhando mais com a parte do jornalismo, mas continuo aqui colocando lenha na paixão de falar sobre cinema por aqui. Agora que o mestrado passou, vou estar cada vez mais ativo nos podcasts, né? Porque a chama tem que continuar acesa de alguma forma. E é isso aí. Falando no Bolchicine, que esse episódio é episódio especial Bolchicine, né? A gente fez o mês Bolchicine lá em maio do ano passado. Mas vocês poderiam apresentar o podcast de novo pra gente? Né? Como ele surgiu, como é que é o formato, né? Quais assuntos vocês já trataram nele? Quer fazer as honras aí? Pode ser. Não. Como o Gabriel disse, o Bolchicine, esse podcast que a gente tem, já faz mais de um ano, né? Estamos nos encaminhando para fechar 2 anos, nessa temática de unir cinema e política, né? Nós dois somos pessoas de esquerda e buscamos discutir não só filmes, mas tiver relacionado assim ao universo do cinema, mas a gente acaba indo bastante em cima de filmes para fazer essa leitura política sobre o cinema, né? E eu acho que de assuntos a gente já foi para muito lado. A gente já fez episódios sobre a Coreia Popular, ou Coreia do Norte, que é a pesquisa do Gabriel. A gente volta e meia tá falando de cinema brasileiro, que é uma paixão nossa.
recentemente, acho que já faz um tempinho, na real, consegui botar um cinema japonês aí no meio, um documentário incrível. Não sei, tem mais uma coisa aí, Gabriel? Bom, eu ia adicionar que recentemente a gente teve, ali, até a boa notícia, nosso primeiro apoiador no nosso Apoia-se do Bolchecine, então a gente vai começar a preparar a questão, né, porque quando você vira apoiador tem umas recompensas e tal, então esse é o melhor momento para as pessoas virarem apoiadoras do Bolchecine, né, em apoia.se/Bolchecine, que a gente vai começar agora a colocar mais foco nas atividades ali do Apoia-se, já que agora a gente já tem apoiadores, né, mensais do nosso podcast, então é o melhor momento para começar a apoiar o Bolchecine nesse momento. Exatamente. Ô Gabriel, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Cara, eu vou dizer que eu tô fraco de ir no cinema recentemente, mas é o seguinte, depois que eu vim pra cá de volta pra Brasília, o cinema voltou a ser uma coisa bem cara. A gente sabe como é que é esses cinemas de shopping muito caros. Saudades do Cine São Carlos, em que eu pagava R$12 e ia quase 2 vezes na semana. Mas ontem eu fui no cinema assistir um filme chamado É Assim Que Acaba, ou algo do tipo, It Ends With Us, né, que é um romancezinho, não é bem um romance, né, porque é um relacionamento extremamente abusivo, mas é um drama ali que envolve um relacionamento e tem teor de romance ali naquele negócio. E assim, ele é um filme bastante interessante, me lembrou muito quando eu ia no cinema ver filmes de adaptação literária, porque ele é uma adaptação do livro de uma autora chamada Colleen Hoover, que ela é super polêmica e tal, mas ela assim é a autora do momento, assim, nos TikTok de literatura e tal. Então saiu esse filme dela, que é um filme okzinho, assim, ele não é lá grandes coisas, mas é um filme bem ok, é um filme bem positivo e operante ali. Mas a experiência de sentar para ver esse filme, e principalmente numa sessão muito lotada com muita gente, é muito engraçado e muito interessante, porque você vê a reação das pessoas ao que está acontecendo em tela, é uma experiência bem legal. Então eu assisti esse filme, eu achei ele interessante, assim, chama É Assim Que Acaba, dirigido pelo Justin Baldoni, e também sugiro as pessoas irem atrás das polêmicas que estão rolando em volta desse filme ali, relacionadas ali a Blake Lively, né, o Ryan Reynolds e tal. Tem uma fofoca rolando sobre esse filme aí, que é muito entretenimento para uma pessoa só. Eu mesmo estou ainda me atualizando sobre as fofocas do filme. E você, João? Eu queria muito indicar alguma coisa do sentimento olímpico, porque eu estou ainda 100% olimpizado, né, a gente está gravando hoje no dia do encerramento das Olimpíadas, mas não consegui achar nada. Mas semana passada eu revi, em uma aula que eu estou dando, eu revi Café Lumière, do Hou Hsiao-hsien, cineasta taiwanês. Esse é um filme que ele vai fazer no Japão, em homenagem ao Ozu, né? E é um filme lindíssimo, naquele estilo do Hou Hsiao-hsien, de muita calmaria. Acho que não é lentidão, é muito calmo o filme, e conta... É difícil de explicar a história, porque o filme a história não é o grande foco, mas é uma pesquisadora chamada Yoko, que está pesquisando sobre um compositor taiwanês que morou por anos no Japão, né? E é isso, é a vida dela, pesquisando, conversando com um amigo dela. Tem a questão que ela tá grávida, mas isso também não é uma grande questão no filme. É um filme muito calmo e muito da beleza do dia a dia. É um filme muito sobre a beleza do cotidiano, e sem grandes reviravoltas ou grandes emoções, assim. É um filme bárbaro, eu acho maravilhoso esse filme, e eu acabei revendo na aula. Eu vou colocar aqui pra ver. Eu gosto muito de Hou Hsiao-hsien, vi pouca coisa dele, mas tudo que eu vi dele é um absurdo. Eu tô pra ver esse filme aqui, eu assino embaixo, que os filmes tudo Hou Hsiao-hsien são incríveis. Eu só vi a assassina dele. Eu não vi, esse é um dos que eu não vi. Na real, eu vi pouca coisa dele, mas gosto de tudo, tem que ver Assassina, tá na lista, já faz tempo. E você, Wilmerson? Ontem eu assisti um filme da fase final do Vitório De Sica, um filme de 1970, que se chama O Jardim dos Fisi Contini. É um filme que talvez não seja tipo aqueles primeiros filmes que as pessoas lembram quando falam do De Sica, mas é um filme muito bom. É um filme que se passa num período pré-guerra, que acompanha ali um grupo de jovens, alguns de família de judeus. Na verdade, os Fisi Contini, eles são uma família muito rica, e eles são judeus, e eles abrem o espaço da casa deles, é uma casa gigantesca, e eles têm esse jardim, e eles abrem a quadra de tênis deles para os amigos dos filhos irem jogar, porque na quadra da cidade, os judeus foram proibidos de jogar, né? Pouco a pouco, esse número de proibições aos judeus vai aumentando, né? Entre a questão da proibição de relacionamentos mistos, e a gente acompanha toda essa jornada pré-guerra, até entrar na guerra, através dos olhos de um grupo de jovens
sabe? E aí eles são meio alienados, essas proibições vão acontecendo, a vida dos judeus vai ficando cada vez mais difícil, e tem um perigo iminente ali se aproximando, e eles não percebem. E, enfim, eu não vou... o filme ele vai de 38 a 43, então é pré-guerra e o início da guerra, né? Aliás, quase a guerra toda. Então não vou dar mais nenhum spoiler, mas é um grande filme de drama, guerra e romance. E recomendo, vale muito a pena procurar. A gente fez um episódio sobre adaptações do Dostoiévski. E aí eu fui ver aquele Uma Mulher Delicada, do Bresson. E Uma Mulher Delicada tem a Dominique Sanda. E aí eu fui ver outros filmes dela e aí eu vi esse filme. Ela é a protagonista desse filme. E esse filme é baseado em uma história real, em romance de um cara chamado Giorgio Bassani, a história que ele viveu. Enfim, foi um filme que ganhou, na época ele ganhou, em 72 ele ganhou melhor filme internacional no Oscar, e ele ganhou em 71 o Festival de Berlim, o Urso de Ouro. É Urso de Ouro, é? Eu acho que é, acho que é Urso de Ouro, né? Uhum. Enfim, cara, um filmão, gostei muito. Interessante, não conhecia, que já botei na minha lista pra assistir também. Muito legal. O episódio de hoje, a gente ia gravar em maio, né? Mas como maio eu tive aquela gripe, acabei não gravando. Aí eu conversei com o pessoal do Bolchecine, né? Gabriel, João, e os dois foram muito gentis e aceitaram a gente gravar esse episódio agora em agosto. E agora mais especial ainda porque é aniversário do João, né? A gente vai falar no episódio de hoje da sua dissertação, né, João? Eu gostaria de saber com você o que te levou a buscar tema, como tá indo, essas coisas. E você podia falar um pouquinho dela pra gente também, né? Claro. Inclusive, a gente já tinha feito um outro episódio aqui no Ponto Cego, acho que foi ano passado, sobre o meu TCC, ano passado ou no ano anterior. No ano passado, foi no ano passado. Sim. Passado? Obrigado. Não lembrava exatamente. Foi janeiro. Janeiro, eu lembrava que era janeiro, não lembrava de que ano. Sobre o meu TCC, que é um episódio sobre novela e vague japonesa. E agora eu tô pesquisando uma coisa completamente diferente. Porque nesse meio tempo entre TCC, né, final da graduação e pensar em um projeto de mestrado, eu já conhecia, mas não tinha entrado ainda profundamente na filmografia do David Cronenberg, que atualmente é um dos meus diretores favoritos, se não o favorito. E muito me interessava essas políticas corporais, né? Eu sempre tive muito interesse por um cinema do corpo, né? Em que o corpo humano ele é a coisa mais importante. E eu gosto muito de terror. E tem uma questão que acho que depois a gente vai falar bastante, porque acho que a do Kurnau, às vezes acho que ela consegue ir além até do que certos momentos do Cronenberg, é de não ter uma diferenciação entre corpo e mente, né? É um cinema que rejeita a ideia de um horror psicológico. Não existe terror psicológico, existe terror do corpo, e a mente e o corpo são uma coisa única. Nesse meio tempo, saiu o segundo filme da Julia Ducournau, que é o Titane. Ele ganhou Cannes, ganhou Palma de Ouro em Cannes, e eu fui atrás de ver. Eu não tinha ainda visto o Raw, já tinha ouvido falar bem, mas não tinha ido atrás. E quando eu vi, eu me apaixonei à primeira vista, assim, o quanto ela faz discussões muito profundas sobre corpo, mas ela também vai para um lado queer que me interessa muito, né? A minha pesquisa atual que eu estou fazendo é propor uma análise a partir da filosofia chamada de teoria queer, desse filme, do Titane. Então foi o jeito que ela se apodera desse universo queer, das discussões estão muito em voga dentro da teoria, é encantador, assim. E nesse meio tempo eu me aprofundei muito no pensamento do Paul Preciado, que é um filósofo, e casa muito, tá muito próximo a teoria dele sobre corpos e o cinema da Julia Ducournau sobre corpos. Então é algo que tem me encantado profundamente. Acho que é meio por aí. Mas você podia falar um pouquinho da teoria? Putz, ela é complexa, assim, mas assim, ela vai pensar muito, pensando no Preciado, que é esse autor que eu tô me dedicando mais e é a minha referência principal dentro da pesquisa, né? Ele tem várias questões, ele vai, acho que a principal, e algo que tá me chamando muito
pensando no filme, ele pensa numa nova fase de um capitalismo que o corpo ele é o principal produto e objeto de exploração, né? E como a população queer ela sofre muito, né? LGBT, principalmente pessoas transgênero, são usadas por um regime que é ao mesmo tempo fármaco, né? De produção de hormônios e de medicamentos, e também de um regime pornográfico, né? Das imagens e desse processo de domínio de um corpo, né? Ele vai ver essa nova fase do capitalismo pós-fordista, né? Que ele está descrevendo como uma fase de domínio do corpo. Mas ele defende muito de se usar as próprias ferramentas de opressão para desvirtuar elas e criar novos sentidos a partir delas, né? O caso exatamente é isso, é pegar a produção de hormônios, que não foi feita para fazer uma transição para pessoas transgênero, e usar isso de uma forma, às vezes, nem regularizada, né? Usar para si esses mesmos mecanismos de opressão do regime capitalista, né? E usando ele, pensando eles, né? Entendendo a história violenta deles, ele passa um bom tempo falando sobre a criação da pílula anticoncepcional, que é uma história extremamente violenta, na real, de controle de população. Ela foi criada para fazer controle de população, de uma população pobre, né, de Porto Rico, e agora não, agora a gente vai entender esse passado violento, mas a gente vai repensar esses efeitos e usar eles a nosso favor, né, e o contrário desse regime farmacopornográfico que ele chama, que é essa nova fase do capitalismo. Basicamente é isso, e em várias coisas ele vai avançando, mas acho que esse é o grande pensamento dele. A teoria queer é um campo, na real, de pensamento, mais ou menos até faço aproximação porque ela tem proximidade com o campo do feminismo, né? O feminismo é um campo com várias coisas dentro. Acho que talvez o grande exemplo da teoria queer mais famosa, a autora, é a Judith Butler, né? Com o pensamento dela de performance de gênero, do gênero ser um processo performativo e repetitivo que vai sendo composto dentro da sociedade como essa performance. Só que daí é isso, a teoria queer são várias, é um campo de pensamento da filosofia que vai pensar os corpos das pessoas não cis hétero. Entendi. Bom, você falou, gostaria de saber dos outros, qual é a relação de vocês com os filmes da Júlia do Cornô? Eu tive a oportunidade de primeiro assistir os filmes na época que eles lançaram e eu já achei sensacionais. O Raw, pra mim, foi um choque, mas um choque maravilhoso ter assistido esse filme. E o Titânio eu vi quando ele ganhou a Palma de Ouro e eu achei aquele filme simplesmente inacreditável. E cada vez mais esses filmes têm crescido em mim, assim, justamente por causa da pesquisa do João. E eu já pude ver ele falar algumas vezes sobre o filme, principalmente no colóquio que a gente fez, em que ele falou um pouco sobre o filme. E cada vez mais que eu olho, eu vejo mais e mais camadas ali, e eu tô muito animado pra gente falar desses filmes. Antes eu tinha claro na minha cabeça que eu gostava mais do Titânio do que do Raw, mas agora eu já não sei mais, porque o Raw, ele me pegou muito dessa vez, porque eu gosto muito de história de coming of age, assim, por mais que o Titânio também não deixe mais ou menos de ser uma superação, um avanço, né, da idade também passando, mas eu achei que o Raw, sei lá, ele bateu diferente dessa vez, e eles ficaram meio pau a pau, assim, os dois filmes, mas eu já tinha visto lá na época, quando saíram, e eu tô revendo agora de novo com o maior prazer do mundo também, agora à luz de tudo que o João tem a falar sobre os dois filmes, e principalmente o Titânio. Legal. E você, Wilmerson, esse foi o primeiro contato que você teve com os filmes da Júlia, né? Sim, foi a primeira vez que eu assisti. É uma diretora que estava ali no meu horizonte, mas que eu ficava meio assim. Eu sei que eu ouvi falar que são filmes meio chocantes, meio perturbadores, então não sei se eu vou lá agora ou não. Mas eu estava muito interessado, assim, eu queria ver, mas eu tinha esse... Eu não sou, assim, um grande fã de filmes, assim, que perturbem tanto a gente, sabe? Filmes tão angustiantes. Não é muito, assim, o tipo de cinema que eu gosto de assistir, né? Mas eu gostei muito, surpreendentemente, principalmente de Raw, assim como o Gabriel aí. Quer dizer, ele gostava mais de Titânio, né? E eu atualmente gosto mais de Raw. Mas eu gostei muito da experiência dos dois. Foi muito angustiante pra mim assistir os dois, não vou mentir. Foi difícil. Tem várias cenas, assim, muito incômodas, né? Que causam, assim, quase que um desespero na gente. E às vezes até o desespero vem da própria antecipação, né? Do que pode acontecer ali. Então, eu gostei sim. Gostei dos dois filmes.
E gostei de conhecer o trabalho da Julia assim como um todo, né? Fui ver entrevistas dela, achei bem legal. Realmente é uma diretora bem legal. Vocês estão satisfeitos? Tem mais alguma coisa que eu deveria te perguntar, João? Putz, não sei, na real. Acho que no momento não. Acho que as coisas vão vindo com a discussão. Ok, então. Então, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores, escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pela Júlia do Cornô. Então, João escolheu um filme dentro desse tema, ao qual o Wilmerson ainda não havia assistido, e um ao qual eu ainda não assistira. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. João, qual foi o filme que você escolheu para mim? Raw, de 2016. O filme foi escrito e dirigido pela Júlia do Cornô e estrela um filme. Garance Marillier e La Rumpf. E A jovem Justine nasceu no seio de uma família de veterinários. Aos 16 anos, a aplicada e talentosa adolescente está prestes a ingressar na faculdade, seguindo os passos de seus familiares na mesma universidade onde sua irmã mais velha faz sua graduação. Os trotes promovidos por veteranos começam já nos primeiros dias de aula, e em um dos desafios promovidos, Justine é forçada a comer carne crua pela primeira vez em sua vida. As consequências desse ato são inesperadas e logo Justine descobre sua verdadeira natureza. Essa sinopse vem do site Papo de Cinema. Eu vou começar pontuando uma coisa sobre esse filme que eu já falei no início da minha fala, mas eu queria que talvez a gente começasse por aí pra gente daí desembolar um negócio. Eu não sei vocês, mas assim, eu quando eu era muito mais novo, eu gostava desse tipo de filme que é o de coming of age, né, o de se tornar um jovem adulto, e eu acho que assim, eu posso ter 48 anos de idade, eu sempre vou gostar de filme de coming of age, eu não sei porquê, mas muitos filmes que eu gosto, eles têm muito essa temática. O Raw é um deles, eu gosto muito do Boyhood, ele é um ótimo filme de coming of age, você tem Lady Bird, você tem um monte de filme que fala sobre você se tornar adulto no mundo de hoje, e eu acho que todos esses filmes eles sempre vão ter um lugar muito especial no meu coração. E eu acho que mais ainda um filme que faz isso de uma forma tão pouco usual como o Raw faz, que é através do canibalismo, através do consumo do outro. Eu acho isso uma ideia sensacional. É que um pouco esse consumo do outro é o processo da sexualidade, eu acho, né? Não é muito escondida na metáfora que ela tá querendo fazer. Acho que não é só isso que ela tá querendo falar com o canibalismo, mas é com certeza uma das coisas. Mas é isso, esse processo da descoberta do sexo e da sexualidade como um todo, a partir que é um mesmo processo de consumir as outras pessoas, né? E eu acho isso muito, muito fascinante, todo esse consumo da carne mesmo, pensando da carne como corpo que está pelo filme. E se você for parar para notar também, é uma coisa também de... Quando você é muito jovem, você está se tornando um adolescente, um adulto, você pega um pouco para além da carne, da personalidade das outras pessoas para se formar enquanto ser humano também. Então também tem essa camada de você ser um adolescente e você pega um pouco da personalidade de um, personalidade de outro, e você vai se construindo enquanto ser humano através dessas trocas que você faz com essas outras pessoas, que também são trocas sexuais muitas vezes. É muito bom. Eu não tinha pensado muito para esse lado assim da antropofagia, sabe? Mas muito legal que vocês trouxeram isso. Porque eu tinha ido mais por outros caminhos mesmo. E essa questão do canibalismo, para mim, é algo que pega muito forte, assim. Eu fico muito tenso assistindo. Tenho muito medo, cara. Fico agoniado, fico, assim, desesperado. Não sei explicar muito bem por quê. Mas eu acho que talvez seja porque é algo que a gente sabe que existe, né? Não é vampiro, não é lobisomem, não é algo fantástico, né? Quando você assiste um filme de vampiro, você tá tranquilo porque você sabe que aquilo nunca vai acontecer com ninguém que você conhece. Mas quando você assiste alguém comendo a carne de uma pessoa, aquilo existe, né? Aquilo é real, né? Talvez eu acho que por isso que me pega muito. E eu acho que o filme aproveita muito esse medo, e para criar angústia na gente, né? Aflição, deixar a gente aflito com o que vai acontecer ali com as pessoas, né? Eu acho que até logo no início do filme já começa a plantar essa aflição, que é a cena que ela tá comendo o purê, né? E aí tem algo ali no purê que ela começa a tentar colocar para fora. Para mim
ali já começa ali um incômodo ali. E depois eu acho que entra nessa questão vem a questão do trote, né? Dos trotes, a questão de ser aceita ali pela aquele grupo. E eu acho que o filme também tem um pouco disso. Eu acho que, para mim, das minhas interpretações, uma das coisas é essa questão de ser aceita, um sentimento de pertencimento a um grupo, né? Eu acho que, para mim, tem a questão de você descobrir algo interno de você se conhecer uma faceta sua que você não conhecia antes e que é algo muito diferente do comum das pessoas, e aí você reconhecer aquilo, entender que aquilo pode ser um problema para você e como você lidar com aquilo para que aquilo não atrapalhe a sua vida e como aquilo pode prejudicar o seu convívio em sociedade, né? Em um grupo. Para mim tem um pouco disso, acho que dá pra gente entrar um pouco mais para frente nisso, mas para mim tem isso, essa questão de aceitação em grupo, e o trote eu acho que tem muito a ver com isso, né? Inclusive também, eu acho que também os trotes servem também, são uma maneira também de causar uma tensão na gente, né? Criar alguma expectativa de que algo ruim pode acontecer ali, né? Além de que, claro, os trotes muitas vezes envolvem humilhação, né? Então, é outra fonte também de desconforto pra gente, né? Eu acho que e não é algo único da Juliana Curnaal, mas acho que ela faz isso profundamente, algo que me encanta tanto no cinema dela, que ela é uma das melhores, é essa questão de causar desconforto, assim, e para mim isso é uma característica do body horror como um todo, mas essa coisa de, mesmo às vezes tendo narrativas um pouco mais fantásticas, até aqui nos filmes dela não são, mas essa conexão tão grande que a câmera vai criar com o corpo da personagem e vai nos obrigar, que a gente que está assistindo, a fazer essa ligação, né? Essa imagem do corpo muito presente e talvez menos limpa, no sentido de que a gente nunca, muito difícil a gente ver no cinema uma imagem como a que o Emerson falou, da pessoa cuspindo a comida que está comendo com um certo nojo, né? E a gente está vendo aquilo, a comida sair. Então são imagens que elas não são tão presentes e elas causam esse choque, causam esse desconforto. Eu concordo 100% com o Emerson. E já nessa cena é extremamente desconfortável e o filme não bota o pé no freio a partir daí, não, ele só vai deixando tudo mais e mais e mais confortável. Mas eu acho muito interessante como esse filme faz isso muito bem, que é isso, a gente vai criando uma conexão, o nosso corpo, na real, né? O corpo do espectador e o corpo da personagem, dos personagens. Então, quando esses corpos eles entram em processos de degradação, né, a gente sente também no nosso corpo. E é isso que eu acho fantástico do cinema dela, né? Essa capacidade que ela tem de fazer esse desconforto dos personagens, essa dor dos personagens, a gente também vai sentir no nosso corpo. É algo que eu acho maravilhoso e eu fico feliz que, não importa quantas vezes eu vejo esses filmes, eu tenho a mesma sensação, todas as vezes. Ela fala isso em entrevista, que quando alguém machuca a mão, você vê alguém se machucando a mão, você sente um pouco, né? Ela fala isso, e ela mesma fala que ela busca dar essa sensação para a audiência, né, para o público. E ela consegue, né? Muita gente comenta exatamente isso. Eu acho que ela tem controle, assim, um controle brilhante da construção disso, porque o João falou da câmera, mas o som também, o design de som desse filme, como ela constrói, assim, esse desconforto através do som, quando ela tá se coçando, por exemplo, né? Quando ela tá... Aquela cena que ela tá com um cara, que ela tá ficando com um cara no quartinho, que ela tá pintada de amarelo, o cara de azul. A gente acaba não vendo tudo na cena, mas a gente escuta, né? Então ela vai ali pro som novamente. Até nessa parte que ela se engasga também, no início, no purê, o som é muito bem trabalhado. Nas cenas que tem a questão dos animais também, tem muito som. A cena que ela tá ali comendo o dedo, né, da irmã, e você escuta aquele som. Cara, esse filme é nota 10 em criar agonia em mim, assim. Fiquei realmente muito, muito agoniado, muito desesperado com esse filme. Um elemento que eu acho que a gente não pode deixar passar, e que eu acho que passou batido pra gente entender tudo isso desse filme,
e que é uma coisa que eu aprendi com o João também, e foi objeto de várias das nossas conversas, e que ele vale para esse filme, já foi citado aqui, mas seria bom a gente ter uma conceituação, que eu acho que vale a pena para a discussão, porque ela diz respeito tanto ao uso da câmera, quanto ao uso do som, quanto isso que o William acabou de falar, dessas coisas grotescas, que é o body horror, que esse filme é um body horror. E aí eu acho que seria muito interessante a gente discutir um pouco sobre o que seria esse body horror e como ele está colocado nesse filme. Ele também está colocado no Titanic, mas eu acho que nesse filme, quando a gente está falando de canibalismo, ele talvez seja até um pouco mais exacerbado. E aí discutir talvez um pouco o que seria esse body horror, até que falou do Cronenberg lá no início também é um grande expoente desse tipo de filme. Então o body horror é um gênero, ele é um tipo de fazer de filmes de terror. Como que é essa história aí também? Eu sei que o João tem bastantes opiniões sobre isso, eu queria muito ouvir dele. Bom, para começo de conversa, eu pretendo fazer disso minha tese de doutorado, tentar fazer essa conceituação, porque é um grande problema dentro da academia, né, nem só da brasileira. Eu falo, claro, desse lado da academia, né, porque é onde eu estou meio inserido, que não existe uma conceituação muito estruturada do que seria o body horror, ou o que engloba o body horror, né? Claro que a gente, na cinefilia, a gente consegue identificando esses padrões, esse cinema de horror, que é muito sobre o corpo do protagonista, que o monstro ele é muito mais interno do que externo, mas eu tenho algumas opiniões também, que não são ainda muito estruturadas, por falta de tempo mesmo, para definir um pouco mais, delimitar um pouco melhor o que seria esse algo que eu estou chamando no momento de subgênero, né? Mas também não sei se é o termo mais correto. Mas para mim algo que aqui no Raw é muito importante, até fazendo essa ligação com ele ser um coming of age, é a questão dos processos. É o processo de degradação e reconfiguração dos corpos. Para mim é isso que é o mais importante desse tipo de filme. É essa coisa processual, né? A gente está vendo aos poucos esse corpo virando objeto, né? E às vezes se reconfigurando para ser outra coisa. Nem sempre se para o fim nem sempre é a abjeção completa, pensando no filme como uma mosca. O fim do filme, desculpa o spoiler, mas é o cara morrendo, virando meio que uma gosma, assim, ele já é mais mosca do que homem. Mas em outros filmes, eu acho que aqui é um desses casos, o filme da Júlia do Curnal, são casos desses em que, no fim, a gente vai ter uma reconfiguração desse corpo. O corpo inicial, ele vai ser destruído, mas ele vai gerar uma coisa nova, né? A destruição não é o fim, e é isso que me interessa muito, mas para mim, estou aberto a discordar. Se vocês discordarem, por favor, falem, até porque me interessa bastante, mas é muito essa questão do processo de desconfiguração e reconfiguração do corpo. E violento, né? Tem que ser esse processo violento, desconfiguração e reconfiguração. Eu concordo contigo. Eu acho que, pra mim, também me parece muito ser um subgênero, sabe? E que eu acho que esse medo de acontecer algo com o nosso corpo é algo muito... É um medo quase natural da gente, né? A gente se preocupa muito com o nosso corpo e ver algo, ele se transformando, ver algo acontecendo ali fora do seu controle. Eu acho que é um medo que qualquer pessoa pode, assim, facilmente sentir, né? Eu acho que como eu falei mais cedo que tem outros subgêneros como filmes de vampiro, né? Ou filmes de zumbi, filmes de lobisomem, que são coisas mais fantásticas que a gente talvez consegue ter um medo, mas você vê alguma coisa acontecendo com o corpo e você vê algo no seu corpo se transformando, mudando e você não conseguir fazer nada contra aquilo, né? Para mim é algo assim, eu acho que me desperta muito mais medo, eu acho. Muito mais terror, assim, eu fico muito mais angustiado, muito mais aflito. Enfim, é um gênero muito, muito interessante e que inclusive é também muito legal para metáforas, né? Como a própria Júlia faz, né? Trabalha. Uma pergunta. A gente geralmente, quando fala de body horror, a gente pensa muito no Cronenberg. Mas você consegue ver alguma coisa que veio antes dele, pelo menos no cinema? Aí é complexo, assim, eu ainda não entrei assim, profundamente para fazer essa pesquisa mais histórica, então, e também, até por questões, daí já é loucura de gente que estuda história de cinema, por causa também de uma disciplina que eu fiz, essa questão de achar um original, para mim, tá fazendo cada vez menos sentido,
Mas, enfim, acho que é uma... Não que não seja uma pergunta válida. Eu não sei, eu acho que não. Acho que é por ali com os primeiros filmes do Cronenberg. Até a gente tem... O Cronenberg faz remakes, né? Por exemplo, como é o caso da Mosca, por exemplo. Né, a própria A Mosca que eu falei, que é um remake do filme de 58, e que essa questão processual não tá ali, né? O filme de 58, na Mosca de 58, e acho que, inclusive, até por uma questão de tecnologia mesmo, das maquiagens, a transformação tá sempre naquela metade, né? O cara tá sempre... Ele tem a cabeça de mosca e uma mão de mosca, e nada, a maquiagem dele nunca muda ao longo do filme. Mas, pra mim, a coisa mais antiga que eu já entendi como body horror é o Calafrios, do Cronenberg, que é o 84 dele. Mas também tô querendo entrar um pouco mais profundamente para, de repente, até poder achar alguma coisa anterior. Eu discordo em gênero, número e grau disso que o meu camarada João acabou de falar. A não ser que eu tenha entendido errado qual que é o conceito de body horror, eu acho que isso aconteceu muito nos anos 50. Muito nos anos 50. Tipo, a mulher vespa, por exemplo, que é um processo interno da protagonista e também um acidente com um procedimento estético. Ela vai virando uma vespa. O cérebro que não morria, que é basicamente um Frankenstein, assim, que acontece um acidente de carro, e aí a mulher é decapitada no acidente, mas o cara é um cientista e consegue reanimar a cabeça dela, e aí é o cérebro que não podia morrer, a mulher começa a aconselhar o cara, então... Eu não sei, eu não sei que eu tenha pegado o conceito de forma errada, mas tem muito filme de ficção científica dos anos 50, que é uma coisa que eu sou muito fascinado, que tem esses processos corporais de forma violenta e que você vê a degradação desse corpo e muito antes de qualquer coisa que o Cronenberg tenha feito. São filmes que eu não assisti, conheço eles, tu já me falou deles, mas eu não assisti, então realmente estou aqui para ser... Sempre para estar mudando de opinião, né? Sim, tipo a mulher de 50 metros, não seria tipo o homem que encolheu, o homem The Shrinking Man. Eu tenho que... Faz tempo que eu vi esse também, então é isso. Eu tenho que me aprofundar nesses filmes mais para além desse cânone que acabou virando a partir de Cronenberg para poder fazer alguma leitura. Deixa eu perguntar, não seria Frankenstein também uma história de body horror? Eu acho que o livro, sim, mas pelo menos o filme de 31 eu não consigo ver, porque o corpo já tá pronto, assim, o corpo já tá construído, a gente não vê a gente vê um processo muito mais psicológico do monstro do que corporal, então eu fico um pouco na dúvida. Entendi. Na minha opinião, atual, que ainda não entrou na pesquisa, né, então de repente com o tempo pode se mudar. Acho que são legal, Desculpa, eu dei spoiler da tese de doutorado do João aqui ao vivo. Mas é isso, estamos aí para isso. E tô aí para ouvir opiniões contrárias, né? É algo que está ainda em construção. Eu acho que, como o Gabriel falou, a ficção científica, eu acho que ela explorava antes do terror, ela explorava mais, eu acho. Transformações corporais. Pode ser. De fato, são filmes que eu quero entrar em contato, mas eu não. Toda essa ficção científica dos anos 50, sei que tem muita coisa de qualidade, mas coisa pouco. Essa é uma falha minha. Eu não sei se Vampiro de Almas também, talvez, porque tem transformação. Talvez, é verdade. Tem que voltar nesses filmes. Vampiro de Almas, talvez. Todas as paradas do... Hora do Pesadelo número 2, que hoje a gente viu, que eu sei. Que tem todo aquele processo interno do protagonista, até aquele... aquilo lá também... Sim, não. Hora do Pesadelo é uma franquia que ela vai abraçar o body horror muito feliz. Ela vai muito pra... talvez das grandes franquias do horror da década de 70, 80, 90, é o Hora do Pesadelo, que aproveita essa questão fantástica deles para entrar de cabeça no body horror. Eu adoro. Vocês falaram no começo sobre antropofagia, e aí eu tava lembrando que o Joseph Campbell, ele naquele livro O Poder do Mito, ele vai dizer que, por incrível que pareça, a antropofagia surge com o desenvolvimento da agricultura, né? Porque ele fala que é justamente a divindade, né? Porque geralmente a ideia que você tem de agricultura é que conta a história de que um deus que se entrega, né, é morto, sacrificado, ele se dá como alimento, e aí eles enterram ele
e aí do que enterra ele nasce as plantas comestíveis, né? E aí vocês estavam falando de antropofagia, eu lembrei disso, né? Tanto que até no ideário cristão, em especial no católico, você tem a teofagia, né? Os católicos comem a carne e bebem do sangue de Deus, né? Na comunhão. A comunhão é isso. Um outro assunto também é a questão do trote. Teve gente que achou muito pesado o trote, eu não sei, sabe? Eu acho que na Europa é meio pesado assim mesmo, sabe? Eu lembro que quando eu tava fazendo mestrado lá em Coimbra, trote era, assim, eles têm uma regra de conduta, né, que eles chamam de praxe, que é uma coisa de louco, assim, tem vários níveis, assim, eu não sei se tem calouro, mas eu acho que calouro é o primeiro ano, segundo ano. Eu sei que veterano, para você ser considerado veterano em Coimbra, você tem que ter um número de matrículas superior ao número de anos que leva para você concluir o curso. Ou seja, você só vai ser considerado veterano em direito, por exemplo, que era 5 anos na época, no seu 6º ano. Oxi. Só a gente que... Europeu é estranho, né, mano? Europeu é muito esquisito. Não é? Experimentar séculos e séculos e séculos de história fez muito mal pra essa galera. Pois é. Mas o que eu ia falar desse negócio do trote é que eu vejo muito isso como aquela coisa do rito de passagem. Me lembrou, inclusive, obviamente, a referência óbvia é Carrie a Estranha, a coisa do banho de sangue que eles recebem ali na entrada da faculdade. Fico muito feliz que nunca tive que passar por nada do tipo, nem na minha graduação, nem na minha pós-graduação. Eu imagino que deve ser uma experiência meio estranha e traumática, mas que para muita gente é um rito de passagem ali, né? E marca bem a metamorfose pela qual a Justine vai passar, né? Ela deixa de ser criança para ser uma mulher, né? E esse trote meio que marca esse rito de passagem dela, como você bem falou. Eu tinha me incomodado um pouco com as cenas de trote, porque eu acho que são várias, né? Vários outros momentos que tem coisas ainda relacionadas ao trote. E eu achei um pouco uma maneira mais fácil da diretora criar alguma sensação ruim na gente, desconforto na gente, né? Mas depois eu tava pensando, tentando entender o que eu tinha achado sobre os temas do filme, sobre o que o filme é, sobre os significados do filme. E aí, para mim, encaixa melhor a questão do trote quando eu penso naquilo que eu falei mais cedo do sentimento de pertencimento a um grupo, né? Quando a Justine tá no quarto da Alexia, elas estão conversando, que a Alexia vai dar aquele vestido, né, pra Justine, e aí a Justine reclama porque a Alexia obrigou ela a comer carne, e aí ela fala que se ela não tivesse feito aquilo, a Justine seria excluída, né, Tem outra cena também que... E, aliás, isso mesmo, eu acredito que a própria Alexia, ela fez isso para não ser excluída, né? Quando foi a vez dela de passar pelos trotes, e foi quando ela descobriu essa questão do canibalismo, né? E tem outra cena também que remete para mim, tem outros 2 momentos que remetem para mim essa questão de pertencimento de grupo, que um é quando ela vai na médica, a Justine, que ela tá com as coceiras, né? Tá com a reação alérgica à carne crua que ela comeu, e aí a médica conta uma história sobre uma menina gorda que ela atendeu e que essa menina chorou porque nenhum outro interno do curso de medicina queria atender ela, queria coletar sangue dela, porque ela era gorda. E aí a médica fala que a menina não denunciava porque ela não queria causar nenhum problema, né? Mais pra frente, depois que a Justine vomita os cabelos, né? Aquele que também é uma cena também muito angustiante. Depois que ela vomita os cabelos, quando ela sai do banheiro, tem uma menina que estava ouvindo, e aí aparece uma menina mais cheinha, e a menina dá uma dica a ela de como vomitar mais facilmente. Fala para ela usar os 2 dedos, né, que ela vai vomitar mais facilmente. A Justina sai de quadro, e a gente vê essa menina olhando pro espelho, e com um sorriso meio forçado, assim, quase como se ela estivesse forçando um sorriso, treinando um sorriso forçado ali pro espelho, sabe? Para mim tem um pouco disso. Eu acho que vai para esse lado. Os trotes se encaixam nisso, como ela tentando ser aceita, tentando
criar um sentimento de pertencimento a um grupo, né? Porque ela e a irmã, a família dela, eles têm esse demônio interno, né? Para mim, o filme também é muito sobre isso, essa descoberta de um demônio interno seu. E como você vai lidar com ele. E aí o filme faz o paralelo das duas irmãs, que para mim, inclusive, é outro tema do filme muito forte, que é família e a relação das duas irmãs. E eu acho que o tema de família, até nesse filme e no Titânio, eu acho que os dois filmes não parecem, mas para mim são meio que sobre família também. Desculpa estar alongando muito, mas só para complementar aqui o raciocínio, o filme mostra a Alexia, que é a irmã mais velha e que acabou não sabendo lidar com a questão, com o canibalismo, com esse demônio interno. Vou chamar de o demônio interno porque o canibalismo pode ser, eu acho que é uma metáfora para qualquer outro tipo de coisa, né? Que elas descobriram ter. E a Alexia não consegue lidar bem com aquilo, e para mim eu acho que existe uma questão dela fazer com que a irmã também não consiga lidar bem. Eu acho até que rola talvez uma questão de ciúmes ou de inveja ali das irmãs. Porque no início, quando a Justine chega na universidade, aparentemente estava combinado da Alexia ir buscar ela. A Alexia não aparece. Depois, é a Alexia quem faz a Justine comer a carne, mesmo sabendo o que vai acontecer com ela e com o corpo dela. Inclusive, quando a Justine está no beiro da Alexia, ela encontra o remédio, o mesmo remédio que a médica receitou para ela, né? Para a questão da reação alérgica. Então, a Alexia passou por algo parecido. E mesmo assim, ela quis aquilo, desejou aquilo para a irmã dela, né? A Alexia se interessou pelo colega de quarto da Justine, né? O Adrian. Tem outra cena também que a Justine, quando ela está novamente no quarto da Alexia, que ela está corrigindo, ela corrigiu umas provas da Alexia. A Alexia fica furiosa com isso. A Justine diz que estava corrigindo umas faltas de atenção. E a irmã fica com tanta raiva que ela expulsa a Justine na mesma hora. E eu acho que o filme deixa muito claro assim que a Justine é uma jovem meio prodígio, muito inteligente, muito promissora, né? Tem outra cena que a Alexia fala pra Justina, você sabe que você é a favorita. Como se na família ali os pais tivessem um pouco deixado a Alexia de lado e focado mais na Justine, né? E quando acontece a questão do dedo, quando a gente tá no hospital, a Justine parece que ela tá meio que contente com o que aconteceu. Não sei se vocês têm essa impressão, mas ela parece que tá feliz que agora a irmã tá no mesmo lugar que ela, entendeu? Tá na mesma situação que ela. E aí depois ela ainda faz aquele vídeo, grava aquele vídeo para humilhar a irmã, né? Então, para mim, a Alexia, ela virou um monstro, ela não conseguiu lidar bem com esse demônio interno, ela virou um monstro e ela queria que a Justine também virasse esse mesmo monstro. E a Justine começa o filme normal, ela se transforma nesse monstro e no final tem a redenção dela, ela aprende a lidar com o monstro e inclusive faz as pazes com a irmã, assim, elas terminam bem o filme, né? Apesar de todas essas coisas ruins que a irmã dela fez com ela, elas terminam bem. E ela termina o filme tentando, entre aspas, normal, reconhecendo que ela tem aquele problema, mas tentando lidar com ele, aprendendo uma forma de lidar com ele, né? Que inclusive a última fala do filme é o pai dela falando, né? Que você vai encontrar uma forma, uma solução para isso. Para mim tem muito... enfim, desculpa ter falado tanto agora, mas é só uma interpretação minha geral assim, sobre o filme. Eu acho que faz bastante sentido, assim, tem várias coisas aí para falar. Acho que pelo menos é uma interpretação próxima à minha, na real. Queria falar um negócio sobre essas repetições de temas que tem no cinema dela, que tu já apontou um pouco na questão da família, né, dessa relação familiar ser muito importante, né, quando a gente for falar depois do Titânio, isso vai voltar muito, mas tu trouxe um ponto que acho muito interessante, muito importante, que é essa questão da bulimia, né, que tá ali no filme, e tem o primeiro longa, na real, o Raw é o segundo longa da Julia Ducournau. Ela fez um filme pra TV chamado Mange, que a tradução acho que seria Comer, que é um filme ruim, né, pra não diminuir muito o filme, eu acho que eu só fico no ruim, mas que vai tratar sobre essa questão da bulimia e sobre bullying, né, e sobre essa questão de aceitação. É uma história de uma mulher
que é ex-viciado em comida e participa desses grupos de apoio, e reencontra uma colega do ensino médio que tá entrando nesse grupo para largar o vício em álcool. Só que, na real, essa colega fazia bullying com ela quando ela era gorda, e é o que levou ela à bulimia. E a premissa é interessante, o filme não é. Mas é isso, esses temas eles estão em circularidade bem grande dentro do cinema dela. Eu acho que tem a questão da medicina, né? Tá presente, vai estar presente tanto aqui no Raw bastante, né? Porque é uma universidade de medicina veterinária, mas também vai estar no Titanic, com o primeiro pai, né, que é um médico. Então, eu acho bem interessante essas questões de circularidade, sistemas que voltam constantemente na carreira dela. E eu acho que assim, a coisa talvez mais marcante esse quase que eterno retorno do cinema dela é a figura da Garance Marillier, né? É a atriz que faz a Justine em quase todos os filmes da Julia Ducournau. Ela faz um personagem chamado Justine, né? No Raw, ela é a protagonista no primeiro curta que a Julia lançou, que é o Júnior, também a Garance é a protagonista chamada Justine. Nesse Manji, a atriz está no filme, mas ela não se chama Justine. E no Titânia ela também volta, agora não como protagonista, mas como uma personagem secundária, como Justine. Assim, acho que é muito, muito interessante essas repetições que estão dentro do cinema dela. No Titânia ela repete os 3 nomes, na verdade, né? Exatamente. Porque também tem um Alex e também tem um Adrian. É muito doido isso. E eu não tinha reparado a questão do pai em Titânia ser médico, bem apontado. Não sei, não falo exatamente qual é a área dele, mas ele que vai ver como tá o corpo dela quando ela tá pensando ter as coisas da gravidez. É que vocês falaram nisso e eu lembrei, né, que eu vi em algum lugar que a mãe da Júlia Ducournau é ginecologista e o pai é dermatologista. Exatamente. Os pais dela são médicos e ela sempre admite que isso é muito importante pro cinema dela. Eu tinha visto uma entrevista que ela dizia que o Raw, inicialmente, no primeiro tratamento do roteiro, era numa escola de medicina. A primeira ideia era ser medicina, só que aí ela achou que estava muito conveniente, porque eles teriam acesso a cadáveres, né? Então não teria tanto problemática para encontrar carne, né? E aí ela mudou para veterinária por causa disso. Mas seria medicina originalmente. Só 2 coisinhas. É que a primeira é que eu vi uma entrevista com ela dizendo que ela escolheu à mão todos os extras do filme, né? Porque como era num lugar escolar, né? Num ambiente escolar, afastado da população das cidades, todos os extras no final acabavam trabalhando, assim, participando de todos os momentos, né? Porque eram os alunos e tal, e aí ela buscou criar esse vínculo de comunidade com eles, né? Eu achei isso interessante. E uma outra coisa que eu achei interessante é que você falou no Júnior, que também é um outro caso de metamorfose da personagem da Justine, e Júnior aparece escrito numa parede, né, durante uma festa, eu acho, tá lá escrito Júnior, bem grande assim. Eu falei assim, ali, ó. Eu gosto dessa questão autorreferencial dela, constante, divertida. Inclusive, meu projeto original de mestrado era analisar esses 3 filmes. Mas daí, conversando com o orientador, a gente achou que fazia mais sentido discutir só um e daí poder aprofundar mais nesse um. Mas fazia parte do meu projeto original trabalhar essas autorreferências. Legal. Mais alguma coisa? Assim, a única coisa que eu tenho mais pra falar é que o João falou do nome da Justine, e eu tinha visto também em uma entrevista da Júlia, que o nome Justine, ele vem de um livro do Marquês de Sade. Exatamente, era escolha. Eu não sabia, não. Eu só lembrei, eu pensei no Marquês de Sade, aí eu falei assim, será que é Marquês de Sade? Agora você me confirmou, me deu um susto. Mas é isso, é Justine ou Os Infortúnios da Virtude. E pelo que eu sei nesse filme, eu não o li, né, mas pelo que eu pesquisei, é de uma moça que ela sofre muito durante a vida dela e ela tem uma questão de moralidade muito grande, né,
de virtudes, mas parece que por debaixo dos panos ela cometeu algumas coisas ruins ou questionáveis moralmente para a época, né? Principalmente em relação a sexo. E também também tem alguma coisa a ver com uma irmã dela também, que é um caminho. Então também eu acabei achando isso um pouco curioso assim em relação ao filme. E o nome Justine, eu também o outro significado dele no latim, ele vem de justus, que é justo, né? Então eu não sei se foi proposital isso, mas acaba que também faz sentido com o que eu tinha pensado da questão da protagonista no filme, ela no final ela acabar escolhendo um caminho bom no lugar ao contrário da irmã dela, né? Que se deixou ser dominada por esse demônio interno, né? Não sei, mas muito massa, faz sentido. Eu, do Marquês de Sade, eu só li o Filosofia na Alcova. Eu li um livro de contos dele. Eu tenho que ler esse daí. Eu fiquei curioso para ler isso. Vamos para o próximo filme. João, qual filme você escolheu para mim? Titane, de 2021. O filme foi igualmente escrito e dirigido pela Júlia Ducournau, na consultoria de Jacques Acchotti, Simonetta Greggio e de Jean-Christophe Bouzy. Estrelam filme Vincent Lindon, Agathe Roussel e Garance Marillier. Sinopse: Alexia sofreu um grave acidente que levou à implementação de uma placa de titânio em sua cabeça. Muitos anos depois, ela trabalha em pequenos empregos como dançarina, até que seu caminho cruzar com o de um chefe de bombeiros que procura até hoje pelo filho desaparecido aos 9 anos de idade. Essa sinopse vem igualmente do site Papo de Cinema. Eu vou te dizer que me surpreendeu o filme. Eu estava imaginando que era outra coisa completamente diferente, porque quando o filme foi para Cannes, as pessoas falam assim, não, a história de uma mulher que engravida de um carro. E o filme é tão maior do que isso. Vendo as críticas do filme, né, tem a própria crítica do Bruno Carmelo lá no Papo de Cinema, né, que ele vai falar que tem como a crítica no Brasil e lá fora, eles comparam muito, né, esse filme com a violência do Tarantino, os corpos monstruosos do Cronenberg, a perversidade amoral do Gaspar Noé, a fobia do desconhecido do John Carpenter. E ele vai chamar a atenção de que, como todos esses diretores são homens, né, então são sempre consagrados, né, todos os homens consagrados que sempre serviram de padrão à cinefilia, né. E aí você ter essa mulher, né, e ela falando sobre gênero, né, e gênero no sentido, em dois sentidos, né, ela fala da questão de gênero, ela comenta isso numa entrevista, né, que para ela gênero não é uma coisa que é estanque. A personagem da Alexia, como a Justine, a Alexia e o Adriano, eles aparecem nesse filme, né. A Alexia, ela vai se transformar, né, no Adrian, por assim dizer, né. O filme começa já falando sobre a questão do male gaze, né, do olhar masculino, né. Aquele plano de sequência que tem no começo do filme é impressionante, né. Eu adorei esse plano de sequência. Tem duas coisas que ela falou que me chamaram a atenção desse plano de sequência, que esse plano de sequência foi a cena mais trabalhosa que teve, por isso ela quis fazer justamente no primeiro dia. Então, no primeiro dia ela faz um plano de sequência e ela fala também que é difícil gostar de uma mulher vilã, porque assim, ela fala que não, homem vilão o pessoal segue e tal. Por exemplo, o Anton Chigurh, né, o personagem do Javier Bardem lá no Onde os Fracos Não Têm Vez, é um cara horrível, mas você gosta dele porque ele tem aquele jeito dele. E vários outros, né? Mas geralmente mulher fazendo maldade você causa desconforto, causa repulsa, né? E aí, quando ela falou em male gaze, nesse olhar masculino, eu lembrei, né, que no texto lá da Laura Mulvey, né, o Visual Pleasure and Narrative Cinema, ela vai dizer que existem dois tipos de olhar masculino, né? Você tem esse lado que é fetichista, escopofílico, né? Que é isso, né? De ficar objetificando, né, o corpo, partes do corpo da mulher.
Mas você também tem o olhar sadístico voyeurista, que é aquele que você gosta de ver a mulher sofrendo. E a Laura Mulvey vai falar muito sobre a questão da femme fatale no ar, né? Então, quando a mulher faz alguma maldade, você fica torcendo para que ela seja punida, né? É a personagem da Barbara Stanwyck lá no Pacto de Sangue. Então, você tem esses dois lados, né, desse olhar masculino, né? Ao mesmo tempo, ela tá mostrando lá a objetificação e ela liga muito a carro também, tá muito ligada à masculinidade tóxica. E aí, como isso daí vai sendo subvertido ao longo do filme, né? Uma outra coisa também, né, que tem esse plano de sequência e tem um que é quase o plano de sequência. É um plano de sequência, mas só que um pouquinho mais curto do que o outro, que é aquela cena em que ela é uma assassina, né? Então ela é uma serial killer. E aí ela vai matar justamente a Justine, né? É uma pena que, assim, eu tava pensando que a Justine ia ser tipo o Antoine Donoël do Truffaut, mas só que do caso da Júlia Ducournau, mas não, né? São 3 personagens diferentes, né? Apesar de ser a mesma atriz, né? E aí tem nesse plano de sequência em que ela mata todo mundo que tá na casa dela, que toca até uma música italiana. Nessuno mi può giudicare nemmeno tu. Eu não sei, eu só ia falar que eu gostei e ela fala que gosta de fazer plano de sequência, né? Ela diz que é como se a equipe toda estivesse trabalhando naquele momento. Mas aí, falando nisso, eu falei disso da Justine, né, a gente falou disso, de que como ela repete, né, os personagens. Isso me lembrou, inicialmente tinha me lembrado lá do personagem do Leo, do Truffaut, mas também me lembrou que o Sion Sono tem isso também, né? O Sion Sono tem, assim, cada filme tem a Mitsuko, o Izumi, e aí eu acho que é como se fosse... Determinados autores têm isso, determinados diretores têm isso de explorar o personagem em outros eventos, porque ela mesma fala isso. Ela fala que não são os mesmos personagens, mas são como se fossem, assim, extrapolações de uma mesma coisa, né? Tanto a Justine quanto a Alexia e o Adrian, né, também. Por que não? Uma coisa que me chamou a atenção desse filme também é que tem uma determinada cena, não sei se vocês repararam isso, mas tem uma determinada cena lá no quarto do Adrian, é um pôster de um álbum do Queen. Vocês repararam? Acho que não, Thiago. Vou te dizer que eu não. E o álbum do Queen é o News of the World, né? Que acho que foi o 6º álbum deles. Me estranhou que não foi A Night at the Opera, que tem aquela música do Roger Taylor, né? Eu achei que ia ser mais próprio do filme. Genial, boa, bem pensado. Inclusive agora eu tô triste que essa música não toque. Não é? Voltando àquilo que o Bruno Carmelo falou, na crítica dele, é que a questão de gênero, eu falei, né, que tem duplo, né? Você tem isso, né, que do Adrian e da Alexia, mas também, né, você tem ele vai falar, né, Bruno Carmelo vai falar que a cineasta propõe frequentes e complexas inversões de tom no interior da mesma cena, dentro de um único plano. Então, o beijo com a colega de trabalho se converte em agressão. A dança amigável com Vincent se transforma em luta. A integração viril no corpo de bombeiros se desloca pela revelação perigosa da feminilidade. O crime exemplar no estacionamento passa da ameaça física ao investimento erótico e finalmente ao prazer da morte. A jovem faz sexo e mata com idêntica carga libidinal, né? Então, eu acho isso muito interessante. Como vai você... Assim como o tema, o tom do filme, você vai mudando também. Você vai achando uma coisa e, de repente, vai acontecendo exatamente o oposto daquilo que você estava esperando. Mas é isso, Wilmerson, acho que foi a primeira vez que você viu esse filme, né? Foi a primeira vez, e como você também, eu tinha uma impressão
ele seria uma coisa, pelo que eu tinha ouvido falar dele, eu achava que a questão dos carros estaria presente durante todo o filme. Eu achava que era algo muito mais presente. E a garota deu a luz a um Transformer, eu tava pensando. Cara, eu tava muito ansioso pra ver o que é que ela ia, né, sair ali do corpo dela. Hot Wheels, né? Eu precisava... Caralho, ela vai ser mãe de um Hot Wheels, cara. Eu fiquei, tava muito ansioso, assim, filme todo esperando assim, eu saber o que é que ela ia dar à luz, né? Esse filme, eu confesso que eu tenho que processar mais ele. Eu assisti ontem, eu não gostei tanto quanto o Raw. Eu acho que talvez pela quebra que há ali na primeira metade, não, nem primeira metade, né? Ele tem uma estrutura de roteiro muito, muito diferente, né? Meu incomum, assim. Porque tem aquela primeira parte onde ela é basicamente uma psicopata, assassina, né? E depois, quando ela foge, que a gente acha que a gente chega a achar que ela vai só usar aquele artifício de se passar pelo garoto, depois vai fugir e vai continuar a fuga dela, né? Mas não, ali a história muda completamente, né? Vai para um outro lado totalmente inesperado. Então, enquanto o filme mudava de direção, eu ainda estava tentando processar o que tinha acontecido na primeira parte, na questão dos assassinatos, que também são cenas muito, 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 muito angustiantes. Eu acho que o Thiago falou que a violência tarantinesca, né, a violência do Tarantino, eu não consigo achar assim parecido com a violência do Tarantino, pelo contrário, a violência do Tarantino eu consigo assim me divertir. Essa violência da Júlia é só uma violência que traz angústia para mim, sabe? Então, aquela sequência na casa, onde ela sai matando as pessoas, né? Tem um lado meio cômico disso, né? Cada vez aparecendo uma nova pessoa ali na casa, mas eu acho uma sequência muito perturbadora. Eu acho... inclusive, eu acho curioso isso, como parceiros sexuais dos personagens, eles são muitas vezes inocentes, né? Porque tem dicas que tem alguma coisa ali estranha, mas mesmo assim eles seguem, né? No sexo, como por exemplo, no Raw, o Idris já tinha percebido que ele tinha acabado de ver a Justine arrancando um pedaço do lábio de um cara, e logo depois ele transa com ela, né? Tipo, será que não tinha nenhum aviso ali, não tinha se tocado do perigo ali? E nesse filme, a personagem, primeiro, ela tenta arrancar o piercing novamente a Justine, né? E a menina meio que continua ali e insiste em ter a relação, né? Não vê assim o perigo ali, o iminente, né? Eu acho isso muito doido também, que acontece nos dois filmes. Mas eu acho que é isso. Eu acho que como a primeira experiência, eu senti um pouco quebrado essas duas partes assim, e de dificuldade de linkar elas, juntar as duas, sabe? Enquanto eu estava assistindo. Depois que eu fui pensar nos temas, nos significados, o todo, né? Que aí eu fui me relacionar com essa questão da família, da questão da paternidade, e hoje é dia dos pais, né, inclusive. E aí eu comecei a entender melhor algumas coisas que a Júlia, algumas decisões da diretora. Mas eu acho que é um filme que talvez eu cresça para mim quando eu revisitar ele depois, no futuro. Eu queria comentar também várias coisas que vocês falaram. Interessante. Eu acho que eu faço parte de ser um pouco culpado, ajudar nessa fama de ser o filme da mina que engravida do carro, porque eu gosto muito de contar isso pras pessoas. Eu acho muito divertido. Mas... É um ótimo cartão de visita, pô. Você não tá errado, não. Eu adoro falar isso e me divirto muito, mas eu até tô lendo um livro que fala muito sobre isso, que é o Corpo Cinemático do Chaviro, Steven Chaviro, e que ele defende muito a gente um olhar dos filmes a partir do prazer visual e não como uma coisa negativa, assim. A gente tem que se chafurdar no prazer. E eu sinto que ela faz isso constantemente, e principalmente em Titane. Titane é violento, é dolorido muitas vezes, mas é aquilo que o Thiago falou, daquele primeiro plano sequência, que é uma câmera super sexista, assim, super sexualizada dela, com uma visão muito... É difícil chamar de machista, mas acho que dá pra falar que é quase uma câmera machista. Mas ainda assim é um plano lindo, né? E talvez não exatamente por esse desejo do corpo, mas ele tem uma beleza cinematográfica muito grande, né? E acho que o mesmo vale
para o segundo plano de sequência dos assassinatos. Eu acho que ali é um dos momentos mais divertidos do filme. Eu acho muito, para mim pelo menos, que gosto de cinema de violência, assim, normalmente dessa violência um pouco mais exagerada, que eu acho que ali é o momento onde ela tá. Tem um prazer dessa violência, algo que não vai ter depois quando ela quebra o próprio nariz, né? Quando ela tá fazendo esse processo de transição rápida. Ali não, ali é agonia pura para mim, pelo menos. Mas eu acho que o filme tá muito jogando com esses prazeres, né? E aquilo que o Emerson falou de, putz, será que as pessoas não estão vendo? Tem coisa errada ali, mesmo no Raw com a Justine e agora com a Alexia. Eu acho que essa é a jogada, assim. O desejo por prazer é tão grande que acaba cegando. E o filme e os personagens estão sempre buscando o prazer, né? Não é por acaso que ela tem um flerte com o carro e ela se joga completamente pro carro, pro sexo, né? E depois ela vai fazer a mesma coisa com o caminhão de bombeiro no final do filme. Então, tem essa coisa do prazer é o que move todos os personagens, eu acho. Claro, prazer no sentido mais amplo, né? Legal, cara. O Vincent Lindon, né? O pai, o segundo pai, que se chama Vincent, o personagem, ele tem esse prazer ele tá buscando esse prazer do próprio corpo, né? De voltar para um momento em que esse corpo era jovem e ele se sentia gostoso e poderoso, né? Então ele tá buscando aí nesse prazer do poder de si mesmo. Então acho que é algo que me interessa muito, essa constante busca pelo prazer e até que ponto isso vai chegar, né? Acho que eu tendo a achar que o filme não dá uma coisa tão... A busca desenfreada pelo prazer é só ruim, ponto. Eu acho que ele acaba colocando nuances nesse processo, mesmo que no final a gente tenha spoiler, desculpa, no final do filme, mas que a personagem morre, né? Mesmo que ela morra, eu não acho que é exatamente uma visão negativa no geral. Uma coisa que me interessou bastante dessa vez que eu assisti o filme é que a gente começa o filme com uma personagem muito segura daquilo que ela tá fazendo, quando a gente vê ela matando aquele fã dela, né, que ela dança lá no showroom dos carros, aí vem o fã, pede uma foto e tal, ela vai lá e mata o cara, e aí logo depois tem a primeira cena dela transando com o carro lá e tal, e eu acho que talvez foi isso que o Wilmer tenha dito, e eu agora fui parar para realmente refletir sobre, é que a gente vê no início uma personagem muito segura, dona mesmo da vida dela, do prazer dela, muito segura daquilo que ela está fazendo. A partir do momento que aquilo vai gerar uma consequência para ela, que é quando ela percebe que está grávida, é um constante esconder aquilo, é um constante medo da consequência daquilo que ela foi atrás, da busca dela pelo prazer dela, até, como o João falou, né, chega no final das contas, aquela criança nasce e ela acaba morrendo por aquilo. Então parece que o filme, e agora foi isso que eu notei dessa segunda vez, ou terceira agora, não lembro, que eu vi, que parece que o filme começa a punir ela por aquilo que ela correu atrás. Apesar de que lá a gente ainda tem a cena dela transando com um carro de bombeiro, né, então ela continua indo atrás daquilo. Só que me parece que é muito um calvário depois que essa personagem vai passando, né? A transformação que aquilo vai causar nela me parece muito uma coisa meio de consequência daquilo que ela correu atrás, sabe? E eu fico me pensando qual seria o posicionamento da diretora em relação a isso, se a ideia era realmente colocar uma personagem, né, sofrendo as consequências daquilo que ela buscou e que ela tinha tão segura dela mesma assim no início do filme, e juntando isso com toda a transformação que o corpo dela passa. Eu parei para pensar um pouco nisso assim, eu fiquei meio travado, empacado um pouco nesse pensamento de que o filme estava prejudicando ela, né, tava botando ela para sofrer um pouco as consequências daquilo tudo. Fiquei pensando nisso agora. Eu fico com a impressão que tu trouxe que esse começo ela era muito segura exatamente até por... Ela achava que era muito segura, talvez, por não se conhecer e não ter contato com os outros, ser muito fechada para as outras pessoas. E não permitir ser machucada pelas outras pessoas. Tem aquela relação muito distante com o pai, ela tem aquela relação que dela com a Justine é muito estranha, assim, não tem essa proximidade. Quando a Justine tenta se aproximar dela por causa da gravidez, ela vai e mata a Justine. E eu acho que
essa segunda parte do filme, o Vincent, agora ele vai aos poucos se abrindo para outras pessoas, para assim, né, compartilhar de sentimentos e sentir pelos outros, e isso é sempre bom, né? A gente não é uma coisa incel de só eu me importo, que o filme tá querendo dizer, acho que não, acho que ele vê esse processo como algo positivo, mas também tu vai se machucar. É um processo que é inevitável quando tu permite que os outros entrem na tua vida e tu entrar na vida dos outros, que a gente vai se machucar em algum momento. E isso faz parte de viver. Eu não sei, talvez seja a tendência minha, por gostar muito do filme, mas de não tentar ir por esse lado de ver as coisas tão preto no branco, assim. Eu acho que é muito mais sobre, tá, essa é a vida e o que a gente faz com isso agora, do que o filme tá querendo dizer alguma coisa muito certa e fechada sobre esses personagens. Eu acho que é muito mais sobre esse processo de se abrir com outras pessoas e... Interessante, olha aí. Não tinha parado pra pensar nisso. Foi a impressão que eu fiquei vendo dessa vez. Eu tinha pensado, a partir do momento ali que ela tenta se transformar no garoto, né? O meu pensamento foi de que ela tem uma sede de continuar vivendo muito grande, né? Para mim era isso, que ela estava fazendo de tudo que ela podia para poder sobreviver e que ela queria continuar vivendo, né? Então, para mim era um pouco disso, ela provando o quanto ela queria viver, né? E em certa parte, né, ter o filho, né, é continuar vivendo no próximo, né? Que é um pouco o que o Vincent está fazendo. Tem algum momento que ela se manifesta assim, feliz com a gravidez, né? Ela fica escondendo, mas quando tá mais perto de dar à luz, ela manifesta uma felicidade, né? Com certeza, eu concordo plenamente. E eu acho que é algo que o Vincent está fazendo, porque para mim, para mim tá quase certo que o Adriano morreu, né? Que é aquela cena onde ele tá fazendo o exercício, o outro bombeiro, que ele abre uma gaveta e tem um corpo de uma criança queimado. Então, para mim, é isso que aconteceu com o Adriano. E ele busca um filho, porque ele tá vendo que ele também tá morrendo, ele tá envelhecendo, e ele quer que, de alguma forma, ele continue em vida pros outros, né? Pra prole dele. E daí ele, independente se a prole seja do meu sangue ou não, né? É algo que ele vai falar isso. Eu não me importo quem tu é, quem tu foi, tu é meu filho. E eu acho que em certo momento esse sentimento é passado para Alexia, Adrien, e ela passa a ter esse sentimento com essa criança que ela tá nutrindo, né? E eu não sei daí também o futuro do que viria depois. Talvez essa criança seja o resultado do que vai se passar dessas duas pessoas. Eu vi uma entrevista da Júlia com um pessoal e eles perguntaram exatamente isso para ela. Perguntaram assim, é chato a gente perguntar, né? Porque assim, o filme terminou aqui, mas alguém já perguntou para você o que aconteceria com esses personagens? E aí ela disse o seguinte, ela falou que não, mas uma vez perguntaram para ela uma coisa que ela ficou pensando, qual era o nome do bebê? E ela falou Alexia. Então, era exatamente isso que você falou, pelo menos a visão da diretora, que a Alexia continuou vivendo pelo bebê, né? É como se ela até mais meio que fala, né? Que ela gosta muito de falar sobre questão de metamorfose, né? Ela shed the skin, né? Tirou a casca, tirou a pele, né? Que era aquilo que ela estava antes para viver uma nova existência, né? Mas dessa vez experimentando um amor incondicional, que é uma coisa que ela não experimentou. E eu acho que até o que eu falei da questão porque no início ela meio que rejeita a gravidez e depois abraça, né? Rejeita ali talvez por necessidade do disfarce, mas eu acho que também porque ela não queria, né? Ela tenta fazer um aborto mais de uma vez, se eu não me engano. E eu acho que tem muito a ver justamente com essa questão da paternidade, do afastamento, da relação fria que ela tinha com o pai, né? E que ela não queria gerar um filho também. Eu acho que talvez porque a única relação que ela conhecia era essa relação de distância. E aí, a partir do momento que ela tem contato com o Vincent e que ela descobre uma nova possibilidade ali de relação entre filho e pai, né?
eu acho que é o momento que tem a transformação dela a aceitar a gestação, né? E o filho, né? Ou a filha. Estão satisfeitos? Sim. Também. Então, vamos agora falar sobre streaming no quadro Netflix. Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Emerson, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Cara, hoje eu vi, a família tava toda aqui, e aí eu chamei o pessoal pra assistir um filme, e aí escolhi um filme de comédia. Ele tá na Amazon Prime, mas na verdade ele tá dentro da assinatura da MGM, na Amazon Prime. Então quem quiser assistir pode fazer acho que tem alguns dias grátis, então você pode pegar essa parte grátis e depois cancelar se quiser. Que é Um Peixe Chamado Wanda, que é uma comédia ali que tem alguns membros do Monty Python, né? Tem também a Jamie Lee Curtis e tem um outro ator de comédia chamado Kevin Kline, né? E é um filme de roubo, de assalto com comédia também, né? É um filme britânico, um filme que tem muito... falando sobre estilo de vida britânico, versus americano. O Kline é um personagem americano e o pessoal do Monty Python são os britânicos. Enfim, é um filme que eu gosto muito, eu já tinha assistido uma vez, e aí hoje eu quis apresentar a família e foi muito legal, muito divertido. E você, João? Eu também vi esses dias um filme de comédia brasileiro, né? É O Vendedor de Linguiça, do Mazzaropi. Eu sou apaixonado, completamente apaixonado pelo cinema do Mazzaropi. Ele tem muitos problemas, assim, de preconceitos, mas eu acho ainda um cinema fascinante e consegue ser genuinamente engraçado em vários momentos. Esse é talvez um dos mais progressistas do Mazzaropi, que é O Vendedor de Linguiça. É a história de um vendedor de linguiça, que é o próprio Mazzaropi, ele faz o seu Gustavo, e ele lidando com esses filhos dele que estão envelhecendo, estão, né, chegando numa idade para casar e estão se casando, e principalmente a história da filha que se apaixona por um cara muito rico e ela quer um pouco esconder quer esconder que a família dele é extremamente pobre, eles moram no cortiço, e essa relação de classe e de união mesmo, muito interessante, e ele tá no streaming que pouca gente conhece, na real, mas ele é de graça, né, e tem muito filme brasileiro, que é o Netmovies BR, então vale a pena. Legal. E você, Gabriel? Cara, é o seguinte, eu tenho visto pouco filme nos streamings, mas eu vou ser bem sincero aqui, nem só de Júlia do Cornó vive o homem, porque às vezes eu só quero assistir um negócio bem tranquilinho, e assim, eu sou, e o João sabe muito disso, o maior defensor de reality shows que existe na face da Terra. Então assim, eu vou indicar uma coisa que é a salvação de todos os meus finais de semana e que agora vai sair temporada nova, que é Casamento às Cegas. Eu sou pregador da palavra de Casamento às Cegas e é uma coisa maravilhosa, é um negócio muito legal. E acabou de sair Casamento às Cegas México. Então, se Casamento às Cegas Brasil já era divertido, você imagina com o mexicano, que deve ser extremamente divertido. Eu adoro esse tipo de coisa. Eu adoro Casamento às Cegas, eu adoro Brincando com Fogo, eu adoro essa palhaçada toda, é maravilhoso. Então, se você puder indicar pro pessoal, por favor, deem mais chances para reality shows, pra gente ficar todo mundo com o cérebro lisinho junto. É muito legal, é muito divertido, e eu acho que é diversão pra família toda. Um filme que eu vi não é bem streaming, é no YouTube, mas uma dica pra vocês é que o Júnior tá no YouTube, tá num canal em coreano, quer dizer, o filme é em francês, mas o canal é em coreano, assim, as letras tudo em coreano, mas a legenda tem legenda em português, e tá até bem aceitável a legenda, tá bem boa a legenda. Então, quem gostou tanto do Rock quanto do Titane, quer ver o primeiro trabalho da Júlia, tá aí no YouTube. E eu acho que, sendo muito bigano, Titane tá no MUBI, não é? Sim, eu vi no MUBI, aliás. Gabriel, você tem algum meio de contato? Pode encontrar pelo @Bolchicine no Instagram, só mandar mensagem lá pra gente. E você, João? No caso também vai no Robochicine que é certo. E você, Wilmerson? Eu me encontram como Wilmerson da Silva. Eu também tenho uma página que eu não movo, mas quem quiser dar uma olhada
Diários de Cinefilia, tá no Instagram e no TikTok. Eu posto trechos de filmes lá, trechos que eu gosto e... Enfim, é isso. E como é que tá lá no Cineclube Paralelas? Ah, cara, tá muito legal. Mês passado a gente assistiu um filme australiano chamado A Longa Caminhada, do Nicholas Roeg. E esse mês é cinema alemão e vai ser um filme do Petzold, Christian Petzold. Vai ser Phoenix. Legal. Quem estiver ouvindo aí, for de Fortaleza, quiser participar do Cineclube, é só me procurar ou procurar Cineclube Paralelas no Instagram e entrar em contato, mandar mensagem, que vai ser muito bem-vindo. Esse é A Longa Caminhada, aquele do Laos? Não, é australiano. Ah, tá. Troquei. Walkabout, em inglês. Ah, tá, sei. Maravilhoso. É muito legal. É bom esse filme. Eu gosto bastante. Gabriel e João, quais são as novas lá no Bochecine? Deixar aqui a indicação do nosso último episódio que saiu, o episódio número 38, que a gente fala sobre o filme Bravo Guerreiro, que é o filme incrível do Gustavo Dal com o Pereio como protagonista. A gente fala nesse podcast, nesse 38º episódio já do Bochecine, meu Deus do céu. A gente fala sobre os limites da conciliação, que é um filme brasileiro que fala muito sobre um político que ele acaba, como que eu posso dizer sem dar muito spoiler, ele acaba navegando o nosso sistema político institucional e no meio do caminho as coisas começam a mudar um pouco ali politicamente para esse cara. Então é um episódio que eu gostei muito de fazer com o João e foi o último episódio que saiu nosso do Bochecine. E eu também queria indicar o anterior, episódio 37, que a gente faz uma breve introdução ao cinema palestino, que a gente achou coisa muito interessante para falar. Cinema incrível, maravilhoso. Eu tô ouvindo esse episódio da Palestina. Tô no meio dele, eu acho. Que massa. Eu agradeço muito a participação do Wilmerson, do João e do Gabriel. E, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. De Fortaleza, Ceará, eu sou o Wilmerson. De São Carlos, João Cardoso. Da Capital Federal, aqui é Gabriel. E este foi o Podcast Ponto Cego.